Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Prontos para mais um espetáculo respeitável público? Não é assim que os artistas fazem quando eles vão se apresentar no teatro? Hoje nós vamos falar de teatro. É até interessante, né? Porque a gente está aqui nessa encenação de aula, né? Porque a gente aqui está num estúdio, né? Não é a mesma coisa da sala de aula. Tem um cameraman olhando para mim. Tem a minha coleguinha aqui, né? A minha colega aqui embaixo fazendo as libras. Tem outra pessoa ali me olhando. E às vezes a gente fica assim envergonhado, igual os artistas no palco. E hoje nós vamos falar de teatro. Olha só, trouxe até uma figura. O teatro lá, teatro medieval. Tudo começou na Idade Média, né? A literatura para nós começa na Idade Média e a gente vai falar desse teatro medieval, como começou, como eram as apresentações, as características e, claro, nós vamos falar de Gil Vicente. Tá? O grande nome do teatro medieval, tá? Fica comigo, seu programa Fica em Casa Aprendendo e eu sou a professora Cacau Sotero, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ver que o teatro, né, acompanha aí, tem início no século XVI, na Península Ibérica, e dois grandes dramaturgos que, sem sair da técnica teatral medieval, enchem-na de ideias novas, em parte já humanistas e renascentista. Os teatros anteriormente eram de madeira, depois de mármore e alvenaria. E com o triunfo do cristianismo são fechados até, aliás, com o triunfo, tá certo, do cristianismo, são fechados até o século X. Gente, o que é isso? O teatro para a igreja não era uma coisa assim bem vista até então, de certo modo. Então, nessa época aqui, né, na Idade Média, a gente volta a falar um pouquinho da Idade Média, porque a gente quer falar do início do teatro. Nós temos aqui Península Ibérica, onde começa a formação do povo português. Lá na história, na nossa primeira aula sobre trovadorismo, nós falamos desse assunto, tá? E aí, os dramaturgos, eles vão se apresentar, eles vão começar a falar de teatro já com um pensamento humanista e renascentista. Por quê? Porque nós estamos saindo da Idade Média e falando de novo da Idade Média por conta do início de tudo, certo? E aí, a gente tem aqui, ó, anteriormente, eles faziam as apresentações em tablados, né? Peças de madeira, depois de mármore, depois de alvenaria. Isso é uma questão estrutural. Leia aí, ó. Durante a Idade Média, entre o século V ao século XV, a Igreja Católica detém grande poder político e econômico, por causa do feudalismo, e exerce um forte controle sobre a produção científica e cultural. Nós já falamos disso. Essa ligação da cultura medieval com o catolicismo faz com que os temas religiosos predominem nas artes. Em todas as áreas, muitas obras são anônimas ou coletivas. Então, quem comanda? A igreja, né? Religião. É óbvio que as produções artísticas têm a ver com temas da religião, com temas bíblicos. É disso que nós vamos falar agora. Lembrando que nós estamos numa época de transição, tá? O Gil Vicente já vai se apresentar aí na saída do trovadorismo, na entrada do humanismo, tá bom? Olha só, a princípio são ensinados dramas litúrgicos em latim, escritos e representados por membros do clero. Os fiéis participam como figurantes e mais tarde como atores e misturam ao latim a língua falada no país. E as peças sobre o ciclo da Páscoa ou Paixão de Cristo são longas, podendo durar vários dias. E até hoje nós temos em igrejas, igreja católica, igrejas protestantes, é muito comum na época do Natal ou na época da Páscoa termos encenações teatrais falando de Jesus, falando do nascimento e o propósito da sua morte, que é para salvar a humanidade, isso até os dias de hoje. Então, naquela época não era diferente. Continuando aí, a partir dos dramas religiosos, formam-se grupos semiprofissionais e leigos que se apresentam onde? Na rua. Os temas ainda são religiosos, mas o texto tem tom popular e vai incluir situações tiradas do cotidiano. Aí o espaço cênico medieval, como é? O interior das igrejas é usado inicialmente como teatro,
Quando as peças vão se tornando mais elaboradas, exigem mais espaço e passam para a praça em frente à igreja. Então, o primeiro cenário é a igreja, né? Depois, fora da igreja. Quando era dentro da igreja, era escrito pelo clero, as peças eram representadas, as obras de Cristo, Paixão de Cristo, Nascimento de Cristo, essas coisas, né? Esses assuntos. Aí, não existe, tá? Não há nenhum documento que prove a existência do teatro religioso, tá? Em Portugal. Mas sabe-se que nas igrejas, pelo Natal e pela Páscoa, se realizavam os autos ou jogos que se ignorem em que consistia. Dentro do teatro religioso, existiam espetáculos que eram representados mesmo dentro das igrejas, como mistérios, milagres e moralidades, tá? O que eram os mistérios? Representações como tema principal as festividades religiosas, que eu já falei, a Paixão de Cristo, o Natal, tá bom? Os milagres retratavam a vida dos servos de Deus, tá? E as moralidades eram as representações dos ensinamentos cristãos. Tinham um caráter mais intelectual e, em vez de utilizar os personagens da Bíblia, foram aproveitadas pelos escritores dramáticos do Renascimento, embora algo bem modificado. Trocaram os recintos da igreja pelas ruas e mercados e foi se deixando de usar o latim em favor da língua vernácula. Então, aqui, por que o cenário muda? Porque a igreja também perde força, tá? A gente tem um cenário, gente, tudo o que vai acontecendo na produção artística, na música, na pintura, na produção teatral, é um reflexo da sociedade em vigor. A igreja não tem mais aquele poder todo. Então, o cenário teatral sai de dentro da igreja e vai para onde? Para as ruas, para as praças. Se o vínculo com a igreja está sendo quebrado por conta dos pensamentos e filosofias humanistas, a língua também vai deixar de ser usada. Então, eu deixo de usar o latim e vou usar a língua do povo, a língua que está sendo ensinada naquele momento, a língua vernácula, a língua materna. Espetáculos populares de praça e representações da corte. Principais gêneros eram o sermão burlesco, o soti, a farsa, o arremedilho e o momo. Os sermões burlescos eram monólogos breves, recitados por atores ou jograis, mascarados com vestes sacerdotais. Olha só o que eram os sotis. Olha só, eles eram chamados também de parvo ou bobo, tá? Eram cenas representadas por parvos, truões ou bobos. Eu tenho uma figura aqui, dá para ver, tá? São simbólicos de tipos de instituições sociais. Parece um bobo da corte, parece um coringa, aquele que usa aquele chapéuzinho de 3 pontas. Pois é, com sininho. É mais ou menos daquele jeito. As farsas, também sátiras, mas sobretudo a partir do século XV, são diferentes dos sotis, porque não tinham intentos políticos, né? Então, você já sabe que os sotis tinham intento político. Ainda hoje, eu já falei, só para reforçar, temos remanescentes desse teatro com as encenações da Paixão de Cristo, tá? Apresentadas em Oberarmegal, Baviera, na Alemanha, em Nova Jerusalém, em Pernambuco, aqui no Brasil, tá? Todo mundo conhece. Aqui eu tenho uma figura que eu trouxe para vocês. Aqui, essa figura é de um alto que vocês conhecem, vocês já assistiram também em forma de filme. O Alto da Compadecida. Quem não assistiu? A história do Chicó, do João Grilo, tá? O Alto da Compadecida, embora não seja desta época, tá? Época aí de Gil Vicente, eu trouxe só para você se inteirar o que é um alto. O alto é uma espécie de peça teatral também, tá? E tem um narrador, tem um palhaço que sempre narra e tal. E o Alto da Compadecida, se você já assistiu ao filme, você pode prestar atenção que no início da cena, o Chicó e o João Grilo estão carregando o estandarte, chamando as pessoas para uma apresentação, tá bom? O alto é um tipo de peça teatral. Tá aí, ó. Alto é a designação genérica para peça, que é uma pequena representação teatral. É originária da Idade Média e tinha de início caráter religioso. Depois foi se tornando popular para a distração do povo. E foi Gil Vicente, em 1465, tá?
e aí que ele nasceu, ele foi até 1567, ele introduziu esse tipo de teatro em Portugal, tá? Então, a obra teatral em Portugal, nós devemos a quem? Gil Vicente. Ele nasceu em Guimarães, Portugal, sendo um dos nomes mais importantes do humanismo português, tá? Ele é considerado o pai do teatro português. De sua obra merecem destaque O Alto da Visitação, O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. O teatro vicentino é o nome dado aos textos teatrais produzidos pelo dramaturgo português Gil Vicente, durante o período denominado humanismo, tá? O humanismo vai de 1434 a 1527. E o Gil Vicente nasceu em 1465 e morreu em 1536, tá? O teatro vicentino teve início em 1502, quando ele apresentou sua peça O Monólogo do Vaqueiro, também chamado de Alto da Visitação. Já sabe que monólogo é uma peça onde só uma pessoa fala, tá? Quais são as características desse teatro vicentino? Retrato da sociedade portuguesa, claro. Teatro de costumes. Crítica social, é evidente, né? O teatro traz essa crítica. Você pode até observar e fazer esse paralelo aí. Você pode observar e fazer o paralelo do Alto da Compadecida, que é crítica, né? Temos um padeiro avarento, temos a mulher do padeiro, que é adúltera, temos o padre e o bispo, que são altamente ligados a dinheiro, tá bom? Temos o João Grilo, que é uma pessoa que vive de pregar mentira entre as pessoas, e todos eles vão para o inferno, e lá a Compadecida, representada por Nossa Senhora, apresenta as sentenças para evitar que eles vão para o inferno. Na verdade, eles não vão para o inferno, eles vão para um lugar chamado purgatório, onde recebem as suas respectivas sentenças. E ali é uma forma de criticar a sociedade, tá bom? Que é a característica do alto. Então, olha só, continuando aqui as características do Gil Vicente, que você pode ver na sua tela. Obra de caráter universal, quer dizer, todo mundo vai se identificar ali, tá? Influência do antropocentrismo, claro, nós estamos no humanismo. Contexto do Renascimento, nós sabemos que aí vai nascer aí uma época de ideias novas, tá? Descobertas, grandes navegações, eu já falei disso, enfim. Presença de temas de cultura popular, ou seja, os temas abordados todo mundo vai entender. E as personagens são caricaturadas e alegóricas. Eu falei agora dos sotins, mostrei para vocês, parece um bobo da corte, é mais ou menos isso aí, essa pintura exagerada. Perfil psicológico das personagens, presença de humor e comicidade. Então, são textos cômicos, e quando se fala de perfil psicológico, é o reflexo dessa sociedade aí, apresentado, né, esse reflexo mostrado na obra em questão, tá? No caso, o teatro. Continuando. Elementos alegóricos e místicos, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Então, a partir do momento que o teatro passa a apresentar essas características diferentes daquilo que é religioso, ele é caracterizado como profano, tá? Profano é aquilo que não tem nada a ver com a religião, com o religioso, certo? Na peça Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente coloca vários personagens numa situação limite. Todos estão mortos e chegam a um porto onde há duas embarcações. Uma é chefiada pelo anjo, que vai conduzir ao paraíso, e a outra, comandada pelo diabo e seu companheiro, vai para o inferno. Os personagens ou as personagens se apresentam diante do espectador como um desfile, ao fim do qual cada um terá de enfrentar seu destino. É uma peça teatral cômica, traz características da sociedade, uma sentença, tá? E vai fazer muita gente rir. Eu te convido a buscar
nas páginas, nos sites de busca, O Alto da Barca do Inferno, e ler, que você vai se divertir bastante. Com certeza vai ter muitas reflexões a fazer, tá bom? São personagens, indivíduos definidos, tá? Eles não têm essa representação definida, mas tipos sociais, ou seja, não tem características psicológicas particulares. Ele serve como uma espécie de modelo para exemplificar qual era, segundo Gil Vicente, o comportamento de determinados setores da sociedade da época. Por isso, são denominados personagens alegóricos, tá? Uma pessoa pode ler e se identificar com um ou outro personagem. As alegorias são imagens que servem de símbolos e interpretações como representações de uma situação ou de um setor social. Nessa peça, por exemplo, um fidalgo com um pajem e uma cadeira são uma alegoria para toda a nobreza ociosa de Portugal. O autor se inspirou bastante no teatro alegórico medieval, puramente cenográfico, e também nos momos, que são as manifestações populares, em que figuras fantasiadas representavam os vícios e as virtudes. Os autos eram representações comuns na Idade Média, de conteúdo satírico ou alegórico. Publicado em 1517, O Alto da Barca do Inferno é, de acordo com o autor, um auto de moralidade. Vamos às personagens? Nós temos o anjo, Arrais, ou seja, navegante da barca celeste. Diabo e seu companheiro, eles vão conduzir a barca infernal. Fidalgo representa todos os nobres ociosos de Portugal. Onzeneiro simboliza o pecado da usura e a classe dos agiotas. Então, aqui a gente tem uma crítica. Parvo representa o povo português, rude e ignorante, porém bom de coração e temente a Deus. Frade vai representar os maus sacerdotes. Brígida Vaz, alcoviteira, é uma cafetina que vai simbolizar a degradação moral e a feitiçaria popular. E ainda o judeu, que vai representar os infiéis, que são alheios à fé cristã. Gente, é no sentido de o judeu não entender, não considerar Cristo como Salvador. Ele aparece aqui nessa peça dessa forma, tá, gente? Com essa proposta. Corregedor e procurador encarnam a burocracia jurídica da época. Enforcado é o símbolo da falta de fé e da perdição. E 4 cavaleiros representam as cruzadas contra os mouros e a força da fé católica. O enredo dessa obra. O fidalgo é o primeiro a aproximar-se dos barcos, acompanhado de um pajem e de uma cadeira, que simboliza a pretensa nobreza. O fidalgo vai dirigir-se primeiramente à barca do inferno, ainda sem reconhecer seu capitão. Quando enfim o diabo se apresenta, o fidalgo recusa-se a entrar no batel, que é o barco, e alega que se salvaria por deixar noutra vida quem rezasse por ele. Vamos a um trechinho. Quando o fidalgo fala que não vai entrar no barco do inferno porque tem alguém rezando por ele, o diabo diz assim: quem reze por ti? E tu vieste a teu prazer, cuidando caguarecer, encontrar abrigo, salvação, porque rezam lá por ti? Embarca ou embarcai, que a vez de ir a derradeira, mandai meter a cadeira, que assim passou vosso pai. O alto da barca do inferno, como o próprio texto diz, é um alto moralizante, faz crítica à sociedade. Você vê, tem todo mundo aí, tem representação da igreja, tem representação do povo português, tem a representação dos judeus, tem aquelas pessoas que não aceitam a fé cristã, né, o enforcado, aquelas pessoas que dão cabo da própria vida, e tem também o fidalgo, né, que é filho de algo, essa palavra quer dizer isso, filho de algo, filho de alguém importante. E é muito interessante, não dá para trazer a obra inteira, porque a nossa aula é curta. Quando a gente pensa que não, ela acaba. E eu convido você a procurar esta obra nos sites de busca, ler, se divertir
e refletir sobre o comportamento do homem da época e também de agora. Compliquei?